Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra cada ano no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esta é a palavra do Senhor. Eu fiz a escolha certa? Eu fiz a escolha certa? Uma pergunta que aparece muitas vezes. Pode aparecer no seu casamento, diante das dificuldades, você perguntar, mas será que eu escolhi a pessoa certa? Hoje em dia, na situação turbulenta do nosso país, a gente pode se perguntar, nós fizemos a escolha certa? Muitos de nós talvez estejamos crendo que não. Eu fiz a escolha certa? E tantas vezes as respostas para essa pergunta acabam nos levando à frustração, por causa de uma escolha mal feita, ao desamparo, ou até mesmo à falta de sentido nas coisas. Quando a fé é posta à prova, quando a nossa fé, até mesmo a nossa fé em Deus é posta à prova, nós podemos fazer essa pergunta a nós mesmos em relação a Deus. Eu fiz a escolha certa? Deus é alguém confiável quando parece que as adversidades em razão da fé parecem ser sufocantes? Será que eu posso confiar em Deus? Essa era a pergunta daqueles que iriam receber esta carta aos Hebreus, daqueles que receberam em primeira mão esta carta aos Hebreus. A perseguição a eles estava crescendo dia após dia, não mais apenas dos judeus, mas começavam a ser perseguidos também pelos romanos. E diante das dificuldades, muitos estavam pensando em voltar para trás, voltar às velhas práticas do judaísmo, a voltar para as suas sinagogas, a voltar a confiar nos sacrifícios do templo. Eles perguntavam, será que nós fizemos mesmo a escolha certa? E então, o autor dos Hebreus, ele vai escrever esta carta para animá-los a perseverarem, a continuarem crendo em Deus, a continuarem crendo no Evangelho. Nessa carta, há uma grande ênfase, há uma grande carga de Antigo Testamento, de mostrar como aqueles sacrifícios, ou como todo o Antigo Testamento, na verdade, ele era um tipo, ele era um modelo, ele era algo que apontava para a obra de Jesus Cristo. E o Antigo Testamento ele deve ser encarado assim, ele deve ser encarado como uma preparação, como um ensaio, como a montagem de um cenário para a grande obra de resgate do ser humano caído em pecado por Cristo. O ser humano escolheu pecar. Nós escolhemos por nossa própria vontade desobedecer. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram assim, eles livremente escolheram desobedecer a Deus e legaram esta herança maldita a nós. Mas nós também escolhemos desobedecer. Nós também escolhemos desobedecer a Deus. E Deus, sendo justo, Ele não pode deixar o pecado impune. Se Deus simplesmente varresse a nossa sujeira para debaixo do tapete, Ele deixaria de ser Deus, porque, como os Salmos nos lembram, a justiça é o fundamento do trono de Deus.
Se ele não pune o pecado, se ele não se manifesta com a sua ira justa contra o pecado, ele deixa de ser justo. E se ele deixa de ser perfeitamente justo, ele deixa de ser perfeitamente Deus. A justiça precisa ser satisfeita, o preço do pecado precisa ser pago. E por isso, Deus na eternidade, ele desenha um plano, ele prepara um plano para resgatar o homem caído. E assim, ao longo do Antigo Testamento, ele vai preparando todo esse cenário e dando pistas e apontando para aquilo que haveria de ser na encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus, aliás, é importante dizer, ela marca o início do fim dos tempos. A chegada de Jesus a este mundo, o começo do seu ministério, toda a sua obra de redenção feita na cruz, na ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação, todas estas coisas marcam, dão o start no relógio do fim do mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses tempos que nós vivemos desde a época de Jesus Cristo são o fim dos tempos. O fim do mundo não é algo que vai acontecer simplesmente daqui a alguns anos, quando o Senhor Jesus voltar. Ele já está acontecendo. Jesus, quando ele derramou a sua vida na cruz, quando ele se entregou por nós, ele declarou: tudo está consumado. Foram as suas últimas palavras. Tudo o que precisava ser feito para o resgate do homem já foi feito. Tudo já está feito. O plano de Deus para a nossa salvação já está cumprido. E aí talvez nós nos perguntemos: o que é que falta? O que é que falta então para tudo se acabar? Falta, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, falta o resgate, a manifestação dos eleitos de Deus, da igreja, o povo que Deus escolheu para servi-lo por toda a eternidade. E é isso que nós estamos esperando, que todos os eleitos de Deus se manifestem. Todos aqueles que Deus escolheu para a salvação, eles precisam se manifestar. Esse ainda é o tempo oportuno, esse é o dia aceitável do Senhor, o dia em que você ainda pode vir à presença do Senhor, você pode entregar a sua vida a Ele, até o dia em que Cristo Jesus voltar. Mas nós estamos falando de tipos. O Antigo Testamento, ele é cheio de figuras que apontavam para Jesus. Um tipo, ele é como uma fotografia. Ele é como uma foto, uma imagem de alguém que você ama. Você olha para aquela foto, você aprecia, mas não é a pessoa real. Eu tenho uma foto, já dei esse exemplo aqui, eu tenho a foto do Otávio na minha carteira. Está lá, bonitinho, eu olho para ele, que bonitinho meu filho quando eu estou num compromisso. Mas não há nada comparável a vê-lo. Não há nada comparável a abraçá-lo. Não há nada comparável a estar com ele. E assim é o tipo. Ele serve para lembrança, ele serve para apontar uma realidade, mas não é a coisa real. E assim no Antigo Testamento nós vemos diversas imagens de Jesus, diversos tipos de Jesus Cristo. Em personagens como Moisés, Davi, José, personagens que apontam para Cristo. E Jesus é visto também em coisas, em festas, por exemplo. As festas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, para o que ele haveria de fazer. Os ritos do santuário, todas estas coisas apontavam para Jesus, para algo que Deus haveria de fazer dali a algum tempo. Assim é o Antigo Testamento, assim ele deve ser lido. Quando você ler o Antigo Testamento, tenha Jesus em mente. O que esta passagem está me mostrando a respeito de Jesus Cristo? Mas falemos do objetivo do autor de Hebreus aqui nesta sessão. É apresentar a realidade, não o tipo, a realidade para a qual o templo, que é um tipo de Jesus, ele apontava. Apontar para a obra superior e definitiva de Jesus. O autor de Hebreus quer mostrar para nós que o sacrifício de Cristo é definitivo. Pode pular mais um. O sacrifício de Cristo é definitivo. E eu vou mostrar isso para você hoje, à luz dessa passagem, por 3 razões que esse sacrifício é definitivo. O primeiro, ele é definitivo por causa de onde, em razão de onde ele é oferecido. Segundo,
Ele é definitivo por causa de quando ele é oferecido e, por fim, por causa do sangue que é oferecido. Vou mostrar a você por que o sacrifício de Jesus, ao contrário dos sacrifícios do templo, foi um sacrifício definitivo em nosso favor. Primeiro, vamos ver a razão de onde ele é oferecido. O sacrifício de Cristo é definitivo em razão de onde ele é oferecido. E eu chamo a sua atenção para os versos 23 e 24 do texto. O santuário que estava em Israel, aquele edifício primeiramente construído por Salomão, depois destruído pelos babilônios, depois reconstruído, reformado por Herodes. Este templo estava ali em Jerusalém e ele foi construído, na verdade, segundo um modelo dado por orientação de Deus. Veja lá o que se diz em Êxodo 25:9, quando o Senhor dá instruções a Moisés para construir o templo, e o Senhor diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus mostra então um modelo para Moisés, segundo o qual ele deveria construir uma tenda onde Deus estaria no meio do seu povo. Segundo o autor de Hebreus, este modelo era uma reprodução de uma realidade celestial, do verdadeiro tabernáculo, do céu. Moisés deveria reproduzir então na terra aquilo que existia no céu. Não que o céu tivesse objetos como o templo tinha. No templo você tinha diversos objetos. Você tinha uma mesa, por exemplo. Você tinha a arca, que era o símbolo da presença de Deus, separada por um véu, ou seja, a presença de Deus inacessível ao homem pecador. Você tinha o altar do incenso, representando a oração dos santos que sobe a Deus como um aroma agradável. Você tinha um candelabro, e o candelabro como um símbolo do povo de Deus. Ou seja, o tabernáculo da terra, o templo da terra, ele era uma ilustração, um tipo das realidades do céu, das coisas que o céu tinha, das realidades celestiais. Entretanto, como todo tipo, o tabernáculo, o templo, era algo incompleto. Era algo feito por mãos humanas. Era algo sujeito à corrupção, ao pecado. O tabernáculo, o templo humano, o templo que estava ali em Israel, ele era, na verdade, o símbolo de um relacionamento partido. Um símbolo de separação, para mostrar que o homem estava separado de Deus. Deus estava no meio do seu povo, mas ainda assim, o homem estava separado de Deus. Ainda que esse templo fosse suficiente para apontar para Cristo, ele era insuficiente para resolver de uma vez por todas o relacionamento entre Deus e o homem. Sempre havia um véu. Neemias? Sempre havia um véu que separava Deus e o homem. Ele é como uma imagem, esse templo, da religião. Das manifestações da religião, das tentativas débeis, das tentativas fracas do ser humano de resolver o problema fundamental do homem, que é a quebra do relacionamento com Deus. O homem sabe, nós sabemos, você sabe que há algo de errado com você. Então o homem tenta, através de meios fracos e imperfeitos, relacionar-se com Deus. Eu posso dizer isso a partir de mim mesmo. Quantos caminhos de religião eu já andei, tentando resolver esta questão fundamental da quebra do relacionamento com Deus, mas sempre sem sucesso. Amigo, eu quero dizer a você que a religião não pode resolver o teu problema. Não é uma religião que é capaz de restaurar o teu relacionamento com Deus.
E essa é a realidade para a qual o tabernáculo apresentava. As nossas tentativas, elas são débeis, elas são fracas. Por isso Cristo, diz o nosso texto, Ele não entrou no imperfeito do templo. No templo imperfeito, nesse templo feito por mãos para oferecer sacrifícios, mas Ele entrou naquele templo que é o templo real. Não no tipo, mas no real, no céu. Jesus entrou no templo celestial. E Ele não entrou nesse templo diante de uma arca, como o sacerdote fazia, mas Ele entrou diante daquilo que a arca representava, a presença do Deus real. O sacerdote só podia se apresentar diante de uma arca, mas Cristo entrou na realidade, na presença do Pai, para oferecer sacrifícios para a purificação. Não que o céu estivesse corrompido. É importante notar isso nesse texto. O céu não necessitava de purificação, ao contrário do templo humano. Se o céu necessitasse de purificação, isso quer dizer que ele estava corrompido pelo pecado e Deus não poderia estar ali. Mas havia, de fato, uma barreira no céu. Havia um véu verdadeiro a ser rasgado. Não o véu do templo que se rasgou quando Jesus entregou a sua vida, mas o véu verdadeiro, a barreira de separação entre o homem e Deus. Quando Jesus Cristo, havendo feito purificação por meio do seu sangue, Ele entrou no santuário do céu, Ele destruiu essa barreira. Já não há mais separação. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, preste bem atenção nisso, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo tem acesso ao trono da graça, tem passe livre para Deus. Se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, minha irmã, você tem acesso ao livre trono da graça de Deus. Jesus é o caminho para o Pai, como nos lembra João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos do céu e falarmos com Deus e termos acesso a Ele. Ele é a porta pela qual nós entramos no descanso da presença de Deus. Ele afirma isso: eu sou a porta pela qual as ovelhas entram e encontram descanso. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado diante do Pai quando nós pecamos. Isso quer dizer que quando nós erramos, e Satanás, tal como um advogado de acusação, ele aponta para nós, exigindo que a justiça de Deus seja cumprida, Jesus se interpõe, Jesus se coloca entre nós e o Pai. Ele destrói as argumentações do inimigo, porque ele diz: ele é meu, eu paguei o preço, eu intercedo por ele, Pai. O caminho está aberto para você, querido irmão, querida irmã, meu amigo. E o que é que você tem que fazer? Hebreus 14:16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se. Se você tem livre acesso, entre, passe pela porta. Amigo descrente, amigo que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, Jesus é o fim da tua busca. Talvez você esteja buscando respostas em tantos caminhos, em tantas religiões. Jesus é o fim da tua busca. Ele é a resposta definitiva. Ele é a coisa real. Ele não depende da tua incapacidade. Achegue-se. Meu irmão na fé, não esmoreça diante do caminho estreito. Achegue-se. Quando as coisas estiverem difíceis, achegue-se. Caminhe em fé. Entre na esfera do sobrenatural com ousadia. Nós precisamos ser mais ousados, meus irmãos. Nós precisamos ser mais ousados na oração. Nós precisamos ser mais ousados no louvor.
Nós precisamos reconhecer que quem consegue entrar no Santo dos Santos sai dali transformado. Quem consegue entrar no Santo dos Santos vê a sua vida transformada, vê situações transformadas, vê a sua vida abençoada para se tornar uma bênção para muitos. Achegue-se, achegue-se no louvor, achegue-se no louvor, levante as mãos, derrame seu coração diante de Deus. Se Deus colocar no seu coração bater palmas, bata palmas. Ai, pastor, isso é coisa de presbiteriano. Bobagem. Não é só pentecostal que detém esse monopólio, não. Todos nós podemos fazer isso e derramarmos o nosso coração, porque nós estamos diante da presença de Deus. Quando você entra nesse lugar, Deus está aqui. Derrame-se perante Ele. É um sacrifício definitivo por causa do lugar onde é feito, no santuário celestial, mas também em razão de onde ele é oferecido. Mas também de quando ele é oferecido. O sacrifício de Jesus não é mais algo transitório, não é algo renovável, mas algo que foi feito de uma vez por todas. Versos 25 a 26. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício definitivo em razão de quando ele é oferecido. Irmãos, no Antigo Testamento havia diversas festas. E uma delas era um dia especial ao ano, chamado de Dia da Expiação. Era um dia santo, talvez o dia mais santo da história do povo de Israel, dos ritos do Antigo Testamento. Era o dia da purificação do santuário. A purificação do santuário em razão da rebeldia do povo. Nesse dia, e apenas nesse dia, o sacerdote, tendo feito sacrifícios por si mesmo, e seguindo todo um ritual elaborado de purificação, ele cruzava o véu. Ele entrava no Santo dos Santos, aquele lugar que era inacessível, nem mesmo luz poderia entrar no Santo dos Santos. Ele era fechado como um símbolo de separação. Mas nesse dia o sacerdote, havendo feito sacrifícios por si mesmo, ele entrava no Santo dos Santos e ali ele aspergia, ele lançava sangue sobre os objetos do santuário e assim era feita a separação. A coisa era tão séria que, seguindo a tradição, não uma tradição bíblica, mas uma tradição dos judeus, era comum que o sacerdote entrasse com sinos amarrado nas beiras de suas vestes e uma corda amarrada nos seus pés, porque se ele fosse achado imperfeito diante do Senhor, se o sacrifício fosse imperfeito, se ele estivesse ainda em pecado quando ele entrasse ali, ele seria fulminado pela presença de Deus. E a corda no pé então possibilitaria que alguém não entrasse ali, mas puxasse ele para fora. Tal era a seriedade disso. Era necessária essa purificação do santuário da rebeldia do povo. Sim, porque o pecado, ele corrompe, ele suja, ele mancha tudo aquilo que ele toca. Mesmo as coisas mais santas podem ser manchadas pelo pecado. O nosso relacionamento com Deus, por exemplo, você pode ter um relacionamento ótimo com o Senhor, de oração, de confiança nele, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. Mas quando o pecado entra, alguma coisa não está bem. É preciso purificação. A nossa família, por exemplo, é algo santo, mas o pecado pode manchar. O pecado pode tocar e manchar. É então necessário tornar aceitável novamente, nos tornarmos aceitáveis, o santuário se tornar aceitável diante do Deus Santo. É uma santidade, meus irmãos, da nossa vida, quando nós tentamos viver em santidade, é uma santidade que se corrompe. É a obediência imperfeita do esforço humano, é aquela tentativa que você faz cotidianamente de tentar ser mais santo, mas você sempre vai esbarrar nas dificuldades, nas limitações. Você sabe do que eu estou falando.
Eu creio, você é alguém sincero diante de Deus, assim como eu sou, tentando buscar uma vida mais santa, uma vida mais reta diante de Deus, mas você sempre percebe que falta alguma coisa, que o seu esforço ele é sempre um esforço limitado, e sempre você vai errar aqui e ali. Pode ser a sua religiosidade domingueira, aquela religiosidade que você vem aqui no domingo e você levanta as mãos e você canta e você ouve a mensagem e você diz glória a Deus e você faz ofertas, mas na segunda-feira a vida não mudou nada, manchada pelo pecado. Pode ser a caridade egoísta, aquela caridade que você julga que agrada a Deus, mas que na verdade está agradando você mesmo, porque você se sente bem em fazê-la, você se sente orgulhoso em fazê-la. O que seria de nós se o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, se baseasse na nossa inconstância? O que seria de nós se o nosso relacionamento de Deus se baseasse em nós mesmos? A solução para isso, para esta religiosidade imperfeita, manchada pelo pecado? Deus tira de nós o privilégio da garantia. Não somos nós. Deus tirou das nossas mãos a garantia do relacionamento. O argumento aqui do autor é que não depende do que nós fazemos, mas do que Jesus faz, porque o que Jesus faz é perfeito. Cada pecado no Antigo Testamento necessitava ser resgatado por meio de sangue. Pense só quantos bois você teria que sacrificar todos os dias. Cada pecado tinha de ser resgatado por preço de sangue. Haja boi, haja ovelha, haja cordeiro. Nem que você fosse o dono da JBS, você teria tanto boi. Mas o autor de Hebreus aqui aponta que se fosse imperfeito, se o sacrifício de Jesus fosse imperfeito, por causa disso ele teria de morrer toda vez que nós pecamos, mas não é assim. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui é um contraste entre aquilo que é imperfeito, repetido e definitivo, nesses dois versículos aqui. Há um contraste, há uma diferença. Enquanto o sacerdote tinha que se apresentar para fazer purificação todos os anos no mesmo dia, enquanto os sacrifícios tinham que ser oferecidos todos os dias no templo por causa dos pecados do povo, o sacrifício de Cristo é um sacrifício definitivo. E é definitivo porque ele foi, Neemias, porque ele foi determinado na eternidade, como nos lembra Apocalipse 13:8. Ao dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi morto na eternidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus foi entregue por nós quando nós ainda nem éramos sonho. Antes que o mundo pensasse em existir, Jesus Cristo já foi entregue. Você não foi resgatado hoje. Você não foi resgatado na época em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aquele que crê foi salvo por Jesus Cristo na eternidade. Nós já nascemos com a marca da salvação. Mas a Bíblia também mostra que na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus, Jesus Cristo cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus foi cumprido na história. Jesus Cristo se manifestou para morrer no nosso lugar. É algo que nós não entendemos completamente, mas é algo real se nós cremos na Escritura. Eu pergunto, como é que alguma coisa feita por mim e por você pode mudar um decreto assim de Deus, algo determinado na eternidade? Você acha que alguma coisa pode mudar o decreto de Deus? E é por isso que nós lemos e cantamos Romanos 8 hoje durante a liturgia. Se Jesus foi entregue por você antes da fundação do mundo, o que é que pode mudar esse decreto de Deus? É um sacrifício definitivo também, porque os seus efeitos anulam o poder do pecado e da morte uma vez por todas. Uma vez por todas. Nós não somos mais escravos do pecado.
Quem recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador não é mais um escravo do pecado. Quem recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador não crê que a morte é a última palavra. A morte não tem a última palavra. Os termos que são usados na Escritura para esta obra são fortes. Em Colossenses 2,14 é dito que o escrito de dívida foi cancelado. Foi cancelado. 2 Timóteo 2,10 diz que Deus destruiu o poder do pecado. Isaías 25:8 diz que o poder da morte foi tragada pela vitória de Cristo. São termos fortes para nos mostrar que o pecado foi vencido, a lei do pecado foi vencida, o pecado já não tem mais autoridade sobre nós, o pecado já não manda mais em nós como um senhor de escravos. Eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos livres, nós experimentamos a verdadeira liberdade e não temos mais que temer a morte, porque a morte já não tem mais a última palavra. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Pecado pode trazer a tristeza do arrependimento, é verdade, mas jamais pode trazer a tristeza do desespero. Uma das grandes armas de Satanás contra o crente é justamente tentar lançar o crente em desespero por causa de pecados que ele tem dificuldade de abandonar. Quando Satanás acusar você em razão dos seus pecados, pecados que Jesus Cristo já perdoou na cruz, lembre-se, não depende de você. Não depende de você. Não depende de você. Você é livre. Você é perdoado. Você é amado de uma vez por todas. O clássico de John Bunyan, o Peregrino, ele ilustra isso de uma maneira maravilhosa, porque ele fala que quando o peregrino começa a sua jornada, e o peregrino é uma imagem do cristão, na vida do cristão, ele leva nas suas costas uma mochila de pedras porque ele está oprimido diante da lei, diante dos pecados, porque ele sabe que a lei o acusa. Então ele vai seguindo o seu caminho e ele passa pelo Monte Sinai, um símbolo da lei de Moisés, e aquele fardo fica ainda mais pesado, porque ele reconhece que ele é devedor diante de Deus, que ele tem uma dívida diante do Senhor, que Deus é justo para exigir o resgate dessa dívida por meio do seu sangue, até que ele passa pelo Monte Calvário, ele passa pela cruz. E quando ele passa pela cruz, aquele feixe de pedras, aquele peso que está amarrado ao corpo dele, ele se desfaz. Essa é a imagem do crente que já recebeu a Jesus Cristo. Você é livre. Você é livre do peso do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício definitivo por causa de onde ele é oferecido, por causa de quando ele é oferecido e, por fim, é definitivo por causa do sangue que foi oferecido. Versos 27 e 28 do texto. Há um detalhe no verso 25 que propositadamente nós não abordamos antes. É dito que o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para oferecer sangue alheio. O sacerdote não oferecia a si mesmo. O sacerdote não entrava ali dentro do santuário para se matar diante de Deus. Ele entrava e ele oferecia ali o sangue de um animal, de uma vítima inocente. A oferta de uma vítima inocente é algo que vem desde Adão. Depois que Adão e Eva pecaram e eles perceberam que eles estavam nus, é dito lá em Gênesis 3:21 que Deus fez uma vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Eles tentaram se cobrir com folha de figueiras, mas isso era insuficiente. Eles não conseguiam cobrir a vergonha que o pecado trouxe. E assim são os esforços humanos. Nós não conseguimos por nós mesmos cobrir a vergonha do nosso pecado. Deus então
faz o sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito por Deus. Ele derrama o sangue de uma vítima inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Desde então, e até Jesus Cristo, o meio de se pagar o pecado, de alguém ser perdoado, era o derramamento do sangue de uma vítima inocente, para mostrar que o pecado traz morte. Se você pecou, meu irmão, minha irmã, você vai morrer. Quem peca, morre, a menos que alguém morra em seu lugar, porque o preço precisa ser pago. A ira justa de Deus precisa ser satisfeita. Jesus morrendo na cruz, ele não paga um preço do resgate a Satanás, como alguns pensam. Ele paga o preço da justiça de Deus. A conclusão então do autor de Hebreus, diante da necessidade de repetição, é que o sangue de animais não é suficiente para cobrir os pecados. Veja aí em Hebreus 10:4. O sangue de animais não é suficiente para cobrir os pecados. Na verdade, aqueles animais que eram oferecidos eram um tipo, mais uma vez, um tipo de alguma coisa superior que Deus haveria de fazer no seu tempo. Jesus Cristo. Deus proveu para si um cordeiro. Deus levantou para si um cordeiro. O cordeiro, Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. É o sangue de Jesus Cristo que torna você aceitável diante de Deus. É por meio do sangue de Jesus Cristo que você é tornado justo. É Ele, Jesus Cristo, que lavou de nós toda a nossa rebeldia, toda a nossa culpa. 1 Pedro 2,24, Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aí, citando Isaías 53, pelas suas chagas nós fomos sarados. A ilustração do autor aqui é que o ser humano morre apenas uma vez. Nós morremos apenas uma vez em razão do nosso pecado, e depois disso nós somos julgados. Cada um de nós tem de se apresentar diante de Deus e prestar contas daquilo que fez da sua vida, e principalmente daquilo que fez por Jesus Cristo. Do mesmo modo, Jesus entregou-se uma única vez. Da mesma maneira como nós morremos uma única vez, Jesus Cristo morreu uma única vez em julgamento pelo pecado de muitos. E preste bem atenção nestas palavras: Ele morreu pelo pecado de muitos, não de todos. Jesus não morreu pelo pecado de todos, Ele morreu pelo pecado de muitos. Ele morreu pelo pecado daqueles que creem nele. Ninguém vai se beneficiar da morte de Cristo se não crer nele, se não entregar a sua vida a ele, se não confiar exclusivamente nele para a salvação. Texto maravilhoso de Romanos 6,10: pois quanto a ter morrido, Jesus Cristo de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Ele morreu uma só vez e uma vez por todas. Ele derramou seu sangue uma vez por todas. Jesus Cristo não vai morrer outra vez por você. Ele já se entregou. Deixe-me pensar numa coisa com você aqui. Ao pensar nesse preço que foi pago, ao reconhecer que Jesus morreu por você, que o sangue do Filho de Deus foi derramado no seu lugar, que Jesus sofreu por você, o peso da ira de Deus que estava reservado sobre a sua vida, qual é a resposta possível a isso? Nós só temos uma resposta a dar: amor, obediência, devoção. É amar e obedecer a este Cristo. É amar e obedecer ao meu Rei, mesmo quando é difícil. É depositar a minha confiança só nele, sabendo que há pecados com os quais eu vou lutar pelo resto da minha vida, mas que nele eu tenho a certeza da minha salvação. Jesus virá mais uma vez, não para lidar com o pecado, mas para resgatar
todos os que o esperam. Mas por que é que o autor de Hebreus mostra todas estas coisas? Eu estou caminhando para a minha conclusão. E a resposta está lá em Hebreus 4, versos 14 e 15. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, se Ele entrou no tabernáculo celeste, se Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu comecei essa mensagem perguntando: será que eu fiz a escolha certa? Essa é a resposta do autor de Hebreus. Jesus Cristo fez um sacrifício definitivo por você. Não olhe para trás, você fez a escolha certa. Você está no caminho certo, você fez a escolha certa para a sua vida. A convicção da superioridade de Jesus, a convicção da superioridade da obra de Cristo, deve nos levar a sustentar uma confissão de fé ousada, a ter ousadia mesmo quando for difícil. É uma confissão que leva à salvação. Meu irmão descrente, meu amigo descrente que nos assiste aqui ou em casa, não existe uma outra opção. Não vai haver outra opção. Não há ideia melhor. Não há outra oportunidade. O verso 27 desse texto que nós lemos hoje é um texto clássico para falar contrariamente à doutrina espírita da reencarnação. Aos homens é dado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Não há uma segunda oportunidade. Não há uma segunda oportunidade. Eu quero que você leve isso muito a sério, porque rejeitar a Cristo, se Cristo é superior aos sacrifícios, rejeitá-lo então é um pecado pior do que rejeitar a lei. Rejeitar a lei, ainda as pessoas tinham a esperança de que da próxima vez eles poderiam oferecer um boi ou um cordeiro. Mas quando você rejeita Cristo, o que é que você vai oferecer? Não há mais oferta. Essa é a única oferta possível. Hebreus 10, 26, 31 diz: porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e você recebeu hoje o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Em outras palavras, sendo um pecador, se você rejeitou a Jesus Cristo, se você desprezou esta oferta, você cometeu um ultraje. E aí o texto continua: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E a conclusão do autor dos Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não rejeite essa oportunidade, não há outra oportunidade. Cristo é o sacrifício definitivo pelo nosso pecado. Não rejeite. Quem crê no último dia vai estar com Ele, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Irmão, isso é sério. Não saia daqui hoje condenado, saia daqui hoje salvo. Receba, aproprie-se desse sacrifício mediante a fé. Mas saber dessas coisas que pregamos hoje leva também a uma confissão que leva à obediência restrita. Ainda que isto implique em dificuldades, esse é o tema principal de Hebreus. É difícil? É difícil seguir a Cristo, eu sei disso. Isso implica em perseguição, isso implica em perder amizades, isso implica em perder privilégios.
posições, quem sabe, mas não olhe para trás. Se você olhar para trás, a perdição é certa. Se você olhar para trás, se você recuar diante das dificuldades, a perdição é certa. Se você disser no teu coração que a minha escolha não foi a escolha certa e descrer em Jesus Cristo, já não há mais esperança para você, não há outra oportunidade. O sacrifício de Jesus Cristo é definitivo. Não olhe para trás. Quem coloca a mão no arado de Jesus Cristo e olha para trás não é digno de mim. Não olhe para trás. Por fim, é uma confissão que leva ao testemunho da fé de maneira ousada. Se você crê em Jesus Cristo, você não pode ser tímido em professar a tua fé. O reino de Deus não é um reino para tímidos. Não estou falando do tímido de personalidade, mas daquele que se envergonha de Cristo. Daquele que se envergonha de abrir a sua boca e falar da sua fé. Daquele que não vive a sua vida em serviço no reino de Jesus Cristo como um proclamador das boas novas do reino. O reino de Deus é um reino para gente casca grossa, para gente que aguenta a pancada em nome de Jesus Cristo. Jesus falou que antes de você entrar nesta jornada, você deveria calcular o preço. Ele estava dizendo para nós que nós temos de ser casca grossa para aguentar a pancada e sustentar a confissão, sabendo que Ele já venceu. Ele já morreu no nosso lugar. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos dê completa confiança, ousadia completa para viver. Para que o Senhor nos dê confiança que nasce da certeza de que aquilo que Jesus fez por nós é algo completamente suficiente e eficaz. Ele já venceu no nosso lugar.